Este vídeo que a gente fez hoje é proposto pela professora de Química na unidade curricular de Acidentes Químicos, Ignorância ou Negligência. Ela é a professora Daiane Alegre. A nossa turma é a de Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias. A nossa sala é a sala 3. Quem vai estar apresentando este vídeo será eu, inicialmente. Meu nome é Laiane, eu sou do segundo ano A. E logo após estará apresentando mais aprofundado a Nathalie, que é do terceiro ano A. E depois vai ser a Sara, que também é do terceiro ano A. E logo em seguida, por último, vai ser a Ana Beatriz, que é do terceiro ano B. Centralia é uma cidade localizada no estado da Pensilvânia, que fica nos Estados Unidos. Ela era uma cidade bem pequena, que recém tinha começado a sua população. Sua história começou realmente com a extração do carvão mineral, que várias pessoas começaram a vir para a cidade para poder trabalhar nas minas. O carvão mineral é uma rocha sedimentar que teve a sua origem há milhares e milhares de anos atrás. Ele se encontra geralmente no subsolo e a sua origem é de um depósito de origem vegetal por meio da decomposição da matéria orgânica sem a presença do oxigênio. O carvão foi formado por vários restos de vegetais, o que foi compactado, sofrendo a ação das bactérias, a pressão e o calor do ambiente, enquanto ele estava soterrado. A sua formação foi durante a Era Paleozoica. O carbono é o principal composto deste minério. Segundo as pesquisas, o carbono pode estar presente em menos concentrações, que são as de 55%, e as com mais concentrações, que chegando a 95% do carbono, dependendo do carvão mineral, que pode ser mais ou menos ricos em carbono. Temos 4 tipos de carvão mineral. Eles são a turfa, por exemplo, é um tipo de carvão mineral. Ele possui de 55 a 60% de carbono. Esse tipo permite a identificação dos restos vegetais. E tem também o lignito, que possui 67 a 78% de carbono. E uma rocha sedimentar formada a partir da compreensão da turfa, que é a rocha anterior, que a partir dela se formou o lignito. E ainda temos o carvão betuminoso, que possui entre 80% a 90%. E é composto por betume, que é uma mistura líquida de alta viscosidade. E nós temos o último da nossa lista, que é o antracito. Ele possui 95% do carbono. E ele é a forma mais pura do carvão mineral. Ele é compactado e sólido. E contém pouco ou nenhum betume, que era o anterior. O uso do carvão mineral foi muito importante e presente na sociedade durante o século XVIII, durante a Revolução Industrial, já que as máquinas a vapor usavam carvão para poderem funcionar. O uso desse minério foi diminuindo com o passar do tempo, em vista que ele é um material, um minério, que não é renovável. Existem diversas vantagens ao utilizar o carvão mineral. Por exemplo, ele possui melhor custo de benefícios comparado a outras formas de energia. E tem um fácil acesso, já que tem em vários lugares do mundo.
diversas regiões, né? E a eficiência desse minério enérgica é bem mais elevada do que comparada às outras e produz uma quantidade bem significativa da energia por quantidades de peso. Além das vantagens que eu falei, ele possui várias desvantagens também, como, por exemplo, ele é um combustível fóssil e é o mais poluente desde sua retirada, sua extração do meio ambiente até quando você utiliza ele. Ele provoca impactos muito negativos no meio ambiente, além de que pode acabar por não ser renovável. Assim, a gente pode estar utilizando ele agora, mas ele pode acabar de uma hora para outra, já que não tem como produzir ele. E durante a queima do carvão mineral, ele libera também pelo ar os gases que acabam poluindo e ajudando o agravamento do efeito estufa. E esse é um dos piores de todos os defeitos que ele tem, essas desvantagens, porque ele polui o nosso meio ambiente, o ar que a gente respira, tem que utilizar, que os animais utilizam também, e além do efeito estufa, que impacta muito na nossa vida hoje em dia e como sempre impactou. Mas agora ele está agravando por causa do SCO2 que é liberado pelo ar e chega agravando muito no nosso meio ambiente e em tudo. Ele é um combustível que também inflama com muita facilidade. Então, quando for transportar ele, tem que transportar de uma maneira correta, com o carro, ou melhor, um caminhão, que tenha a sinalização e adequada, falando que é um produto perigoso, e o motorista tem que estar usando os equipamentos necessários para poder estar transportando este minério, já que ele pode inflamar com muita facilidade. E eles geralmente são armazenados de uma maneira que não provoca explosão. Se caso pegar fogo, ele pode pegar de qualquer maneirinha, literalmente. Ele pode pegar por uma faísca. Ele pega muito, mas muito rápido o fogo e é muito difícil de apagar. Ele é armazenado da maneira que não provoca explosão e geram impactos visíveis na cobertura vegetal e na fauna e na flora, o uso deste minério. E, além disso, eles podem causar a pneumoconiose, que é uma doença causada a partir da inalação das partículas presentes no ar, que são maléficas à saúde, e a exposição das poeiras do carvão mineral, que acaba se acumulando no pulmão e causando a alteração do tecido pulmonar. E é muito comum entre os mineradores de carvão mineral. Isso afeta muito negativamente a própria população que vive desse trabalho, minerando carvão mineral. Além de que o carvão mineral era quase sobre a cidade inteira no subsolo, tinha várias minas desativadas e ativadas. E estima-se que Centralia tinha milhões de dólares de carvão embaixo da estrutura, que era o subsolo, e o que atraiu vários moradores que fizeram muitas minas em seu subsolo. A mineração ia tendo sucesso e a cidade estava crescendo cada vez mais com base na economia do carvão mineral. A maioria dos habitantes eram mineradores, mas ao longo do tempo
começou a surgir comércios como estabelecimentos de comida, os famosos mercados, e lojas para atender as necessidades da população, como loja de calçado, roupa, farmácia, e assim a população ia crescendo cada vez mais. Com o crescimento democrático da cidade, o aumento foi muito significativo da produção de lixo, tendo que, de tempos em tempos, esse procedimento que era a queima do lixo era acontecida na cidade e era muito normal para eles. Só que os bombeiros acompanhavam, eles jogavam fogo e apagava ele depois, para poder não se espalhar pelas minas. Esse procedimento foi feito inúmeras vezes, porém, certo dia o fogo acabou se alastrando e para uma das minas no subsolo. E os bombeiros que haviam apagado a superfície, eles não sabiam que tinha pegado fogo por debaixo de Centralia, no subsolo, que acabou acarretando pelo fogo se espalhando pelo labirinto das minas desativadas do carvão mineral ao longo da cidade. A maioria dos habitantes eram mineradores, mas ao longo do tempo começou a surgir comércios como estabelecimentos de comida, os famosos mercados, e lojas para atender as necessidades da população, como loja de calçado, roupa, farmácia, e assim a população ia crescendo cada vez mais. Com o crescimento democrático da cidade, o aumento foi muito significativo da produção de lixo, tendo que, de tempos em tempos, esse procedimento que era a queima do lixo era acontecida na cidade e era muito normal para eles. Só que os bombeiros acompanhavam, eles jogavam fogo e apagava ele depois, para poder não se espalhar pelas minas. Esse procedimento foi feito inúmeras vezes, porém, certo dia o fogo acabou se alastrando e para uma das minas no subsolo. E os bombeiros que haviam apagado a superfície, eles não sabiam que tinha pegado fogo por debaixo de Centralia, no subsolo, que acabou acarretando pelo fogo se espalhando pelo labirinto das minas desativadas do carvão mineral ao longo da cidade. Essa limpeza que o governo fazia com os bombeiros acontecia anualmente e eles organizavam a limpeza no aterro sanitário. Eles colocavam fogo e acabavam queimando o lixo. Só que eram controladas esse fogo por uma técnica popular por descarte de lixo. As coisas sempre aconteciam conforme planejado, porém, dia 27 de maio de 1962, acabou acontecendo algo que não era planejado. Não se sabe muito ao certo como que o fogo chegou nas minas de carvão. A teoria mais aceita foi a que eu falei, que eles apagaram o fogo da superfície, mas acabou o fogo penetrando no subsolo também, e eles não viram e acabou pegando fogo pelo labirinto. Porém, há várias outras teorias também. Uma das teorias é que esse fogo havia chegado até a entrada de uma mina desativada e assim, sem ninguém ter percebido, acabou pegando fogo por debaixo de Centralia. A outra teoria também que existe é que
o fogo acabou penetrando no solo e embaixo estava passando uma mina, que nada tira o fato de ter pegado fogo por debaixo de Centralia. E essas minas acabavam liberando monóxido de carbono, que é um gás muito maléfico, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente e a atmosfera. E tinha pessoas que estavam em defesa do governo que argumentavam que havia um motorista de caminhão, que ninguém sabe quem que é, só sabem que ele era um motorista de caminhão, que tinha ateado fogo no mesmo local que o outro grupo tinha colocado, só que tinham apagado depois, né? E ele colocou depois em outro tipo de lixo também, que realmente haveria selado o destino da pequena cidade de Centralia. E tem a teoria menos conhecida também, que é que afirmava que o incêndio havia começado durante a Grande Depressão e não havia se extinguido por décadas até a chegada de 1960, que deu novamente um sopro de vida. Essa é a teoria menos conhecida e menos popular, que afirmava isso, porém a versão original é que o fogo acabou pegando fogo por debaixo de Centralia, sem ninguém ter percebido, e eles tinham apagado o fogo apenas da superfície. Bom, acontece que com o passar do tempo foram se abrindo vários outros buracos, várias outras fendas e várias outras rachaduras, até mesmo nas ruas de asfalto da cidade. Nas ruas que eram cheias de movimento, de pessoas, de carros, de casas, e agora, em decorrência do acidente, passava a ser uma cidade deserta. Mas isso porque, quando abertas, as rachaduras, elas liberavam, elas emitiam um gás tóxico muito prejudicial à saúde do ser humano. O que também causou medo e preocupação nos moradores de Centralia foi o fato de que, com o solo em combustão, vários outros focos de incêndio iam surgindo. E conforme as chamas elas se espalhavam, se alastravam, elas queimavam as coisas próximas da superfície, o que gerava um grande fogaréu. Sendo assim, o incêndio se alastrava ainda mais. A fumaça causada pelos incêndios é tóxica porque provém da queima do carvão mineral, o que resulta no gás metano, que é um composto orgânico da classe dos hidrocarbonetos. É o menor e mais simples deles, que possui um átomo de carbono ligado a 4 de hidrogênio. Caso o gás metano seja inalado, ele pode causar asfixia, parada cardíaca, desmaios, inconsciência e pode até afetar o sistema nervoso central da pessoa. Como nós já vimos, a fumaça de Centralia é tóxica, porque quando colocamos fogo no carvão mineral, ele libera gás metano, que é prejudicial à nossa saúde. Nesse período, começou a se abrir muitos buracos em Centralia, saía muita fumaça tóxica e as pessoas precisavam se trancar dentro de casa. O governo, para ajudar, ele disponibilizou medidores de ar para ver a quantidade de gás metano que havia no local. Se o medidor ultrapassasse os limites mínimos exigidos, os moradores precisariam abandonar imediatamente suas casas e por conta do risco à saúde. Nesse período, muitos moradores abandonaram suas casas, simplesmente abandonaram, algumas estão inteiras, com móveis, roupas e objetos pessoais. Eles abandonaram elas e foram morar em outro local.
Muitos moradores fizeram isso, mas muitos também ficaram. Esses moradores que ficaram, o governo ele precisava fazer alguma coisa com eles, pois eles já haviam tentado de todas as formas apagar o fogo de Centralha, mas não haviam conseguido, porque o fogo era muito carvão e o fogo ele se estendeu para o subsolo. Ele estava queimando praticamente a cidade inteira, estava queimando abaixo de toda a cidade. E eles não estavam conseguindo apagar o fogo. Até que chegou um ponto em que o governo simplesmente desistiu de apagar o fogo e comprou todas as propriedades privadas dos moradores de Centralha. Ele comprou e demoliu todas as casas para que nenhuma pessoa voltasse a morar naquele local, porque havia muito risco à saúde, tanto pela temperatura que o chão alcançava, pela fumaça tóxica e pelos sumidouros que haviam buracos de 50 metros de profundidade, 40, e era muito perigoso. Porém, alguns moradores, poucos, mas alguns moradores, eles decidiram ficar na cidade. O governo tentou de todas as formas tirarem eles de lá, mas eles ganharam na justiça o direito de morar em Centralha, em suas casas. Essas pessoas, elas estão morando lá até hoje, numa cidade que tinha milhares de moradores. Hoje em dia só tem 10, que são essas pessoas que ganharam o direito de morar lá, e elas são as únicas casas que há no lugar. A cidade inteira está fantasma, está deserta, e apenas 10, hoje em dia diminuiu até esse número, mas há poucos moradores morando lá. Dos edifícios apenas sobrou a prefeitura, uma capela. Há alguns resquícios de que havia uma cidade lá, como o caminhão de bombeiros, que ninguém mexeu, está lá intacto. Casas que foram demolidas pela metade, que ainda tem coisas lá. E hoje em dia, ela, além de ser uma cidade deserta, também está queimando até hoje. Sim, o fogo se alastrou pelo subsolo, eles não conseguiram apagar e ela está queimando até hoje. Os moradores de Centralha não gostam de dar entrevista, não gostam de aparecer na TV quando repórteres vão lá falar sobre o local, a história do local, mas um repórter conseguiu conversar com os moradores. Alegaram que isso é apenas um plano do governo para manter a cidade desabitada, já que a cidade tem milhões e milhões de dólares em carvão mineral no seu subsolo. A cidade sequer possui código postal, por conta da pouca quantidade de habitantes que tem lá, né? E ela esconde um inferno em seu subterrâneo. Esse fogo que até hoje eclode nas vias, ele se dá à mina de carvão mineral que tem embaixo da cidade, que está alimentando esse fogo até os dias de hoje. Em estudos, apontam que esse carvão, esse fogo vai ficar ativo ainda pelos próximos 100 anos, no mínimo. Logo, Centralha, como é conhecida hoje, a cidade fantasma, em 1980 residiam mais de 2.800 habitantes. Hoje em dia, esses habitantes se reduziram e vivem apenas 10 pessoas. Outra coisa importante, né, é que desde os meados do século 2000, os turistas que passam por lá para olhar, para admirar a rodovia, né, com as fendas que saem lava até hoje, acabam deixando sua marca em grafites no chão, pichação, né, frases reflexivas, desenhos, imagens,
várias coisas pintam no chão para deixar sua marca e mostrar que passaram por ali. Algumas vezes não se identificam, nas outras sim, mas todas elas têm um motivo especial, né? Essa cidade está em chamas há mais de 50 anos e, como todos sabem, tudo que acontece vira jogo. Foi inspiração para vários jogos e filmes. Um deles é o Silent Hill, que é um jogo de horror, né? Um jogo de terror que afeta praticamente o psicológico da pessoa. E esse jogo é passado em cenas arrepilantes, cenas de muita morte, muito fogo, com criaturas gigantes, algo bem fascinante assim. E nesse jogo também tem uma neblina tóxica, desde o começo até o fim do jogo, que indica a fumaça que tem em Centralia. Não apenas o jogo, mas temos o filme também, Silent Hill, que não deixa de ser a mesma coisa que o jogo, algo com muita fumaça, uma neblina que acaba intoxicando alguns personagens do filme, e criaturas gigantes, fogo. E os governantes da cidade, dos Estados Unidos principalmente, desistiram de apagar o fogo da cidade por conta que vem que não compensa, que a cidade tem muito subsolo, muitos túneis no subsolo, onde esse fogo se esconde. Para apagar ele sairia muito caro e os custos não compensam. O que eles fazem agora é apenas manter esse fogo, cuidando dele, né, para que ele não saia, não se alastre muito para fora da cidade, para não pegar cidades vizinhas. Caso isso aconteça, o prejuízo será bem maior e eles não terão dinheiro para suprir os custos, os gastos, né? Então é isso que eles fazem ultimamente. Eles estão manipulando o fogo para ficar apenas naquele lugar, para não sair para cidades vizinhas. Esta cidade tem apenas 6 casas, todas sem vizinhos por perto. As ruas desertas, algumas delas já tomadas pelo mato. Raramente um morador é visto por aqui e quando encontramos um, ele pede para não ser gravado. O prédio da prefeitura está com as portas fechadas e o carro de bombeiros trancado na garagem há anos. Ironicamente, o maior sinal de que este lugar é ou já foi uma cidade está aqui, o cemitério. Bem-vindos a Centralia, que só existe na placa da rodovia. 35 anos atrás, Centralia tinha cerca de 1.000 habitantes que levavam uma vida tranquila, pacata, típica de uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos. Até que, de repente, andar pelas ruas ficou perigoso. Fendas como essa começaram a se abrir, trazendo muita fumaça. É que, por debaixo do solo, Centralia estava completamente em chamas. Essas imagens da época mostram a fumaça saindo dos buracos que se abriam no solo. Gases nocivos à saúde se misturaram ao ar da cidade. Eram 2 os perigos: os gases causarem doenças e o fogo fazer o solo desmoronar. Para entender a história, temos que voltar no tempo. Centralia fica no leste da Pensilvânia e vivia da extração de carvão, mas já estava em decadência, com várias minas desativadas, quando um acidente selou o destino da cidade. Em maio de 1962, os bombeiros colocaram fogo no aterro sanitário para limpá-lo um pouco antes do feriado pelos mortos em guerras, o Memorial Day. Eles só tocaram fogo para se livrar do excesso de papéis, mas ele se espalhou através de um buraco que havia no aterro e atingiu as minas de carvão abandonadas debaixo da cidade. O carvão mineral é um combustível e, uma vez ateado o fogo, é muito difícil apagar. Resultado,
O subterrâneo de Centralia está em chamas há 53 anos. Debaixo da cidade, há um grande depósito de carvão em chamas. No início dos anos 80, o Fantástico esteve em Centralia e mostrou que o solo ficava tão quente que dava para fritar um ovo. Com medo de andar nas ruas, as pessoas passavam a maior parte do tempo trancadas dentro de casa. Centralia se transformava aos poucos em uma cidade fantasma. O governo instalou medidores de gás dentro das casas. Quando a contaminação chegava a níveis perigosos, os moradores tinham que sair. Várias casas foram condenadas e demolidas. Na época, estimava-se que Centralia estava em cima de bilhões de dólares em carvão.